estava aqui na quinta-feira? Todo mundo? Vou corrigir algo que foi falado aqui na quinta-feira. Depois nós prega. Vamos lá. Jeremias, capítulo 38. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou em Ezequiel, meu Deus. É Jeremias. Jeremias 38. Eu vou ler o que foi lido na quinta, explicar o que foi falado e corrigir o que está errado. 38:1. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei de Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele disse assim estas palavras, afrouxe as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar do povo e sim o mal. Isso aqui eu estou lendo, ele começou a ler a partir do próximo versículo. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas na cisterna, não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Esse foi o texto que foi lido. E toda a mensagem foi assim: tentaram matar Jeremias, quiseram afogá-lo no poço, mas Deus secou o poço, aleluia, da glória aí. E não foi isso que aconteceu. O poço foi o lugar da salvação de Jeremias, e não de tentar matá-lo. Tá? O poço não secou de forma sobrenatural para salvar Jeremias de um afogamento, né? Isso está na Bíblia. Então, quando você volta a página aí, no capítulo 37, você vai ver algo. Eu vou ler um texto só para vocês entenderem aqui, ó. 37, no verso 3, vai. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Mazéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga por nós ao Senhor nosso Deus. O rei Zedequias está pedindo para o profeta Jeremias interceder por eles. Aí continua aqui. 4. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não o havia encarcerado. Então, ou seja, ele não estava preso ainda. Porque antes dele ser jogado no poço, ele estava preso. Antes de ser jogado no poço, ele estava preso. Então, esse texto aqui é antes ainda dele ser preso. É uma sequência aí no capítulo. Aí no verso 5 fala assim: o exército de Faraó saíra do Egito. E quando os caldeus que sitiavam a Jerusalém, eles rodeavam a cidade de Jerusalém, ouviram essa notícia, retiraram-se dela. Ou seja, os caldeus, a Babilônia, foram para lá porque o rei Nabucodonosor tomou Jerusalém, levou uma galera, primeira leva, para a Babilônia, botou lá um rei para cuidar do resto que sobrou da terra. O rei se rebelou contra Nabucodonosor, influenciado pelos príncipes. Nabucodonosor manda seu exército, o exército vai lá e sitia a cidade. Ou seja, ele bota um exército inteiro em volta da cidade. O que acontece quando um exército vem e sitia a cidade? Primeira coisa que eles cortam: fornecimento de água. Segunda coisa, não deixa que o povo saia das muralhas para ir até o campo pegar comida. Cultura agrícola. Eles não tinham cultura agrícola dentro da muralha. A muralha era a cidade. Eles tinham que ir para os campos. Então, uma tática de guerra é você cercar a cidade e deixar o povo morrer de fome e morrer de sede. Tem um episódio
do profeta Eliseu, que aconteceu isso com Jerusalém. A cidade foi sitiada, a ponto de o povo começar a passar fome, e duas mulheres faziam um acordo. Hoje a gente mata e come o seu filho. Amanhã a gente mata o meu e a gente come o meu filho. Aí foram lá e mataram o filho de uma e comeram o filho da mulher. Quando chegou no dia de matar o filho da outra, a outra fugiu com o filho. Já estava de barriga cheia. Aí foram reclamar para o rei. Por quê? Porque a cidade tinha sido sitiada pelos inimigos. Então isso traz fome, falta de água, pessoas morrem, pessoas comem uns aos outros para não morrer de fome. E nessa época de Jeremias, o rei Nabucodonosor tinha mandado o exército para sitiar. Por que não tinha água no poço? Porque o exército sitiou, a água da cidade foi acabando até não ter mais água no poço. Porque lá a água eles tiravam do poço. Se não tem água no poço, a cidade inteira está sem água. Beleza? Quando você anda um pouquinho aí mais os versículos, está lá aquela confusão do rei com Jeremias falando, vai, se entrega para o rei da Babilônia. Deus já fez a promessa, se vocês se entregarem, ninguém vai sofrer, ninguém vai morrer. E os príncipes não. Mano, os falsos profetas anunciando que a vitória está chegando, aleluia. A vitória vai tomar posse da sua vitória. E Jeremias está falando, não. Se vocês continuarem assim, vai vir morte, vai vir destruição. Aí, no verso 15, no 14, disse Jeremias, é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jeremias não lhe deu ouvido, prendeu Jeremias e o levou aos príncipes. Agora ele foi preso. Eu estou antes dele ser jogado no poço ainda, hein? Então veio o exército, sitiou a cidade, deixou o povo lá com fome, com sede. Aí eles estavam querendo matar Jeremias, primeiro prenderam ele. Os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias, estava preso. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa em secreto e lhe perguntou, há alguma palavra do Senhor? Mas respondeu Jeremias, disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia será entregue. Disse mais Jeremias ao rei, o rei foi em secreto falar com o profeta. E o cara falou que o rei está tentando matar o profeta. Disse mais Jeremias ao rei, em que pequei contra ti no 18? Ou contra os teus servos, ou contra este povo para que me pusesse na prisão? Onde estão agora os falsos profetas? Os falsos profetas que profetizavam dizendo, o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra essa terra? Agora, pois, ouve, ó rei, o meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Versículo 21, o rei que na quinta-feira queria matar Jeremias, agora vai salvar ele, presta atenção. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe um pão na rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Ou seja, o sítio que tinha sido feito pelo exército inimigo, acabou com o pão e acabou com a água da cidade. Então aquela cisterna já estava muito tempo vazia. A água secou de forma sobrenatural, porque Deus queria salvar Jeremias, não da mão do rei. O rei não está tentando matar Jeremias. O rei estava se aconselhando com Jeremias sem os príncipes saber. Ele queria ouvir a voz de Deus. E aí o rei pega e tira ele da prisão, bota ali, dá comida para ele ainda, para ele não morrer. Aí vem o texto onde a gente começou a ler. Jeremias continuou falando que a cidade ia ser entregue. Os príncipes falaram, com essas palavras de Jeremias, eles estão acovardando os nossos exércitos. Não vão querer lutar contra a Babilônia. E Deus falou, não lute, se entregue. Era necessário. Aí foram jogar o homem. Depois que jogou, porque o versículo foi lido até o 6º. Jeremias se atolou na lama, não havia água. E outra, falou que Jeremias foi lançado lá para morrer. Olha o que ele fala aí no verso 6. Pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Marquia, filho do rei.
como que ele foi lançado. Ele vai dar o detalhe, hein? Cadê você? Que estava no ar da guarda. Desceram Jeremias com cordas, com todo cuidado. Porque se você lança o cara lá dentro do poço, ele se arrebenta. Com ou sem água. O poço é fundo. Então, até na hora de tentar matar, foram com corda, foram de leve, de light. Aí os crentes, um conhece Bíblia, fica assim, levanta a mão, aleluia, glória a Deus, repete aí, malquita. A Bíblia, pô. É contexto, é coisa linda. Só ler. Beleza. Aí, ó, foi até o 6, olha o 7 agora. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna, ora estando o rei assentado à porta de Benjamim. Saiu Ebed-Meleque à casa do rei e falou: ô rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha. Morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. E nem água, porque o poço já tinha secado, ó. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta. O rei não queria matar, agora está salvando o cara de novo. É Bíblia. É Bíblia. Então, eu preciso conhecer a Bíblia para eu não ser enganado. Porque existe, ó, uma coisa que o Senhor Jesus disse, que está acontecendo e vai acontecer mais, é que perto do fim, o pau ia quebrar. A coisa vai ficar ruim. Vai vir perseguição, vai vir açoite, tortura, cadeia. Para os crentes. Graças a Deus por isso. Porque quanto mais aumentar a perseguição, que já é notória ao redor do mundo, quanto mais perto está o arrebatamento da igreja. Porque isso tem que acontecer antes que venha o fim. Mas os crentes estão lutando para fugir disso. Senhor Jesus, é um cara sua palavra agora, não. Eu quero viver um pouquinho mais dessa terra. Eu amo essa terra. Aí você vai lá em Provérbios, ele fala: quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. Eu tenho que conhecer a palavra para eu não ser enganado. E os crentes lá de uma igreja, quer ver? A igreja conhecida, famosa aí, ó. Cadê? Os crentes de uma tal de igreja de Éfeso. Olha que coisa linda, hein? Olha o que Jesus fala deles. Ó, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Agora ele vai descrever o que são os homens maus. Presta atenção, hein? Está lá em Apocalipse 2:2. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Uma igreja que tem conhecimento bíblico não aceita qualquer coisa. Já ouviu falar nos bereanos? Paulo falava e eles iam lá na Bíblia ver se... Opa, ó, isso aqui bate com o que ele falou. Então eu tenho que tomar cuidado. Sabe por quê? Na política, a estratégia aí de países ditatoriais, para quem estuda um pouquinho disso aí, é você levar as pessoas a se deixarem ser dominadas. Como que as pessoas se deixam ser dominadas? Primeiro, com falta de educação. Segundo, por falsas ideologias. Então, eu tiro o direito dela ter educação, eu tiro a capacidade de raciocínio. Ó, o governo novo entrou, acabou de proibir todo o investimento que estava sendo feito em robótica nas escolas do Brasil. Mas o que tem a ver com robô? Não, porque para você fazer um cursinho de robô, você tem que estudar cálculo, você tem que estudar física, você tem que pensar, você tem que raciocinar. Para que eles vão investir para que as nossas crianças cresçam pensando, fazendo conta, fazendo cálculo, tendo um raciocínio lógico? Porque se elas crescerem com raciocínio lógico, você não engana elas facilmente. Então a primeira coisa que eles fazem é acabar com a base da educação. E quem está por trás disso? Não é o coisa, é o diabo.
Aí como que faz hoje para acabar com a base da educação? Bota vídeo na mão das crianças. Criança, 7, 8 anos, não sabe ler e escrever. Mas repete tudo que ouve no vídeo. A filha é uma. Então você acaba com a base para ter domínio. E a outra forma, eu vou pegando aqueles que se acham inteligentes, à luz do mundo, e vou jogando ideologias. E o pior é que tem gente que manda ideologia daqui para lá. Com Jesus não existe ideologia, existe Bíblia. Só, mais nada. Só que se eu não conhecer Bíblia, qualquer coisa entra na minha mente. Eu vou me encher das outras coisas e não me encho de Bíblia. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Né? Eu não posso ser levado pelas emoções. Ó. A Bíblia ensina o seguinte: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que isso significa? Que eu consigo controlar o meu espírito. E a Bíblia fala assim, ó, a espada de Deus, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, mais afiada que bababá, que penetra, fazendo divisão entre juntas e medulas e entre o quê? Junta a medula e Jesus. Junta a medula e meu Deus. Meu Jesus. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir, ó, alma e espírito. Por que que ele fala que a palavra de Deus vai dividir alma e espírito? Você só divide se ela tiver grudada. Se a alma e o espírito estiverem assim, ó, juntinha, tu tá lascado. Tem que vir a palavra e fazer assim, ó. Por quê? Porque o nosso espírito, também chamado de coração pelos judeus, o nosso espírito é o lugar aonde o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele não fica no nosso joelho. O Espírito Santo não fica na nossa cabeça, no nosso olho, na nossa boca. O Espírito Santo habita no nosso espírito, que não é físico. Porém, eu sou feito de corpo, alma e espírito. E o que ele está ensinando é que a alma e o espírito, num determinado momento, elas fazem assim, ó. Elas se juntam. E o que tem na alma? O que tem na alma? No espírito é fácil. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho demônio. Não tem outra coisa. Pronto. O que tem na alma? Na alma tem emoções. Na alma tem desejos. Na alma tem sentimentos. Para os psicólogos de plantão tem o ID. É na alma, é o subconsciente. Está tudo na alma. Então o que ele está falando assim? Se as minhas emoções, desejos, estiverem grudadas com o meu espírito, dançou. Só a palavra de Deus para vir, ó, separar as emoções do que é espiritual. Então, quando ele fala que o profeta, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, quer dizer que eu posso dominar as coisas do espírito. Eu posso me deixar ficar embriagado pelo Espírito Santo, como eu posso não querer ficar embriagado pelo Espírito Santo. Porque isso é uma ação espiritual. E quando essa ação espiritual ocorre, ela pode ou não chegar na esfera da alma e chegar até no corpo. Tem pessoas que começam a sentir no corpo, mas pegou no espírito primeiro. Porém, quando eu não tenho controle da emoção, acontece o que está lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, em algum lugar aí. Vamos lá. Gênesis capítulo 4. Eu não estou pregando não, tá? Eu só estou corrigindo de quinta. Gênesis capítulo 4, versículo 6 primeiro.
Então lhe disse o Senhor: por que andais irado? Porque descaiu o teu semblante para Caim, porque Deus não aceitou a oferta dele. Porque a oferta é uma entrega de qualquer jeito. Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aí agora vem ele falando: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então ele vai falar de maldade, de não aceitação de Deus, tudo junto, tá? De pecado, aí, de pecado. Olha o outro ponto que Deus vai falar. O seu desejo, que está lá na alma, emoção, o seu desejo será contra ti. Mas a ti, Caim, cumpre dominar o seu desejo, cumpre dominar as suas emoções, cumpre a dominar a sua alma. Então o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e a nossa alma, sentimentos e emoções está sujeita a nós. É o Senhor que ensina. Quando a nossa alma domina o espírito, acabou. Você está falando assim: Espírito Santo, o Senhor não dirige a minha vida. Quem dirige a minha vida é a minha emoção. Eu faço o que eu quero. Eu não ouço os outros. Não ouço o conselho. Sou dono do meu nariz. Igual Adão e fez o pecado entrar no mundo. É do meu jeito, Espírito Santo. Quebra a cara. Então eu preciso entender. Porque, sem brincadeira, já ouviu falar um tal de Silvio Santos? Se o Silvio Santos falasse para o auditório assim: levanta a mão, todo mundo levanta. O Silvio Santos faz pior, ele faz o povo rolar no chão. Como que ele faz isso? Pelo menos na época que eu assistia lá, quando eu era criança, ele fazia um aviãozinho com umas notas de dinheiro, fazia, o povo quase se matava. O que o Silvio Santos sempre foi? Um animador de auditório. E ele controlava totalmente o auditório. O que ele queria que o auditório fizesse, o auditório fazia. Se eu chegar aqui e falar: levanta a mão, vocês todos levantam. Não é porque você está sentindo a unção do Espírito Santo, aleluia. É porque o auditório, ele é manipulável. E se você vê a pessoa do lado fazendo, aí no começo você até não faz não. Aí na segunda está lá, na terceira você já está automático. Vai, rola no chão, faz tudo. Por quê? Porque nós crescemos desde criança pelo exemplo, pela observação. Mas agora, se você é cheio do Espírito Santo, você não precisa esperar ninguém mandar você levantar a mão e dar glória a Deus. Uma vez me vieram me questionar: pastor, Deus está falando e você não expressa reação nenhuma. É claro que não, quando Deus fala eu quero ouvir. Quero ouvir e entender, porque a voz dele é mais importante que qualquer outra. Pastor, durante a pregação você não fica levantando, cutucando, beliscando, fazendo não sei o quê e tal, dando... Eu falei: não, porque eu quero prestar atenção. Porque quando eu presto atenção, quando eu estou focado, centrado, ninguém me engana. Agora, quando eu estou distraído com o ambiente, acabou de falar a maior besteira que faz, que você cai. E tudo que Deus não quer é que nós venhamos a cometer o erro de Eva. Porque a Bíblia fala assim: Adão não foi enganado, mas Eva foi. E ela foi enganada por uma palavra. Então, na hora da palavra, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter discernimento, eu tenho que ficar atento. Senão o diabo vai continuar enganando. Uma vez veio uma pregadora aqui, e ela falou: porque Deus disse que cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus. Mas eu tinha intimidade. Levei para minha casa. Na hora que ela foi morder a pizza, eu falei: você sabe que você citou uma sutra do Alcorão hoje, né? O quê? Oh, não. Eu falei: você não estudou o Alcorão, não? Ela: não. Eu falei: nem eu, mas essa frase que você falou está escrito lá na sutra, acho que era 52. Ainda tive que abrir lá para mostrar. Por quê? Porque você ouviu um falando, você é papagaio, aí você repete. Aí o cara está lá na internet com frases de efeito, falando sempre as mesmas frases, aí você começa a repetir, vai falando, vai falando. Às vezes você está citando aí o livro do diabo. O diabo tem Bíblia também, ué. Você nem sabe. Então eu tenho que conhecer muito bem a palavra e eu tenho que ficar atento. Se você consegue se concentrar em meio a barulho, movimento e não sei o que, glória a Deus. Eu não consigo. Eu não consigo.
Eu tenho uma dificuldade violenta para me concentrar. Eu tenho uma dificuldade violenta para guardar as coisas. Esse mês, janeiro, vou completar a 40ª leitura da Bíblia. E mesmo assim eu esqueço tudo. Se eu não ficar lendo ela toda vez, uma vez por mês pelo menos no ano, agora eu estou lendo uma vez por mês, se eu não ficar com ela o tempo todo na minha cabeça, eu esqueço. Minha cabeça é ruim. Eu não tenho essa capacidade não. Você leu, guardou para o resto da vida, não. Minha cabeça ficando ruim, eu estou ficando velho, chato, então eu tenho que ficar repetindo. Só que tem uma hora que o Espírito Santo ele fala, não se preocupe, eu vou te fazer lembrar. Mas ele faz lembrar daquilo que você já pelo menos viu. Se você não conhecer, você não vai lembrar nada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. É legal? É legal. Enche a igreja? Enche a igreja. Plateia assim. Por que eu falo plateia assim? Porque isso está na Bíblia. A Bíblia fala que o rebanho é conduzido pela voz do pastor. Vou traduzir para os nossos dias. A plateia e o auditório é conduzida pela voz do pregador. É bíblico. Então se ele mandar você fazer, você vai fazer. Porque está na Bíblia. Automaticamente você é conduzido. Mas quando você está ligado no céu à voz do verdadeiro pastor, não é qualquer coisa que te conduz aqui na terra. Mesmo dentro de igreja, mesmo com o microfone na mão. Então, eu preciso tomar cuidado, eu tenho que me conhecer. Se eu consigo me concentrar e absorver tudo que está sendo falado, e ao mesmo tempo estar lembrando do que está vendo na Bíblia, ou pelo menos lendo o resto do texto, para ver se não está sendo falado besteira. Porque hoje é assim, como que funciona a pregação? Eu quero falar algo. Então eu vou lá e escolho um texto, e falo aquilo que eu quero falar, que na teoria Deus falou comigo, eu ia pregar outra coisa, aí Deus falou comigo. Aí eu vou lá, leio um texto. Alguns leem o texto e esquecem o texto. Começa a falar que não tem nada a ver com o texto. Outro pega um texto igual esse da cisterna aqui de Jeremias, para falar que Deus vai te dar um livramento de morte. Foi isso que ele quis dizer, essa era a mensagem. Mas podia usar 500 outros textos. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer a Bíblia, para eu não ser enganado. Porque daqui a pouco você vai virar pregador internacional, porque Jeremias, ele foi jogado na cisterna, e Deus foi lá e secou a água, e Jeremias foi livre da mão, aleluia! Ai, dói. Tem que bate. Então não dá, eu tenho que conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então por que eu vou ficar aceitando mentira, gente? Tá. Agora vamos para a mensagem. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Vamos ler aí só do 1 ao 5. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. O monte será estabelecido em cima do monte. E se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos, engrandecemos e adoramos ao teu nome, Senhor. E suplicamos a ajuda do teu Espírito Santo, para que a tua palavra de sabedoria esteja se movendo aqui neste ambiente, papai. Para que o nosso coração seja uma boa terra, Senhor, uma terra fértil para receber a tua semente, que é a tua palavra, papai. Vem sobre nós nessa noite.
É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muitos textos da Bíblia, eles não estão em ordem cronológica de acontecimento. Por quê? Porque Deus quis assim, não adianta nem ficar questionando. Não estão em ordem. Então, quando eu chego nesse capítulo 2 de Isaías, esses primeiros 5 versículos que nós lemos, vão falar assim, vão colocar ele no nível 3. Quando você vai para o versículo 6 ao 22, nós vamos colocar esse pedacinho no nível 2, ou seja, vem antes do 3. E quando você começa a ler o capítulo 1, o finalzinho do capítulo 1, nós podemos colocar alguns versículos ali no 1. Então, final do capítulo 1 aí, vamos falar aí, do 26 até o 31, seria o primeiro momento da história. Quando eu vou para o capítulo 2, versículo 6 em diante, eu vou para o segundo momento. Quando eu volto lá agora para o versículo 1 do capítulo 2, eu vou para o terceiro momento. Quais são esses 3 momentos? Muitas vezes a gente não entende a Bíblia porque eu não consigo mentalmente localizar o texto dentro da história bíblica. A história bíblica ela vai desde antes da fundação do mundo, Provérbios 8, e chega até o fim lá no Apocalipse, no capítulo 22. Então ela anda. E eu tenho que saber em qual momento da história entra os textos que eu estou lendo, principalmente os do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, eles são muito proféticos. A Bíblia toda é profética, mas principalmente aqueles que falam que é livro histórico na Bíblia, são os mais proféticos. Então eu tenho que saber aonde que encaixa. Então, eu vou falar que esse capítulo 2, versículo 1 ao 5 que nós lemos, é um chamado período do reino messiânico, ou reino milenar, ou seja, é onde Jesus Cristo vai vir com a sua igreja para reinar por 1000 anos. Satanás será preso no abismo por 1000 anos, não haverá, vamos falar assim, a influência demoníaca que existe hoje na terra durante 1000 anos, e vai haver um reinado de paz por 1000 anos. Cristo e a igreja estarão reinando por 1000 anos aqui na terra. Então esse é o primeiro período. Quando eu vou aqui para o período, para o versículo 6 até o 22, esse é o período que antecede o tal do milênio, do reino messiânico. Porque vamos contar o período de hoje, nossos dias atuais, até chegar nesse cara. Como que funciona? Nós estamos vivendo aquilo que é chamado do ano aceitável do Senhor, lá de Isaías 61, ou Lucas 4. Nós estamos vivendo o ano aceitável. O que é esse ano aceitável? É o período chamado período da graça. Período da graça. Vai chegar um momento, Isaías 2,12 fala assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos, ou o dia do julgamento, ou o dia da ira do Cordeiro, são as expressões que são usadas, que é o dia que Jesus vai voltar na terra, que vai ser depois do nosso encontro com Ele nos ares. Ele vai voltar na terra, e vai voltar para quê? O que ele vai fazer? Ele vai vir para trazer juízo e resgatar Israel, ou pelo menos o remanescente de Israel que vai crer em Jesus Cristo. Então hoje eu estou vivendo o período da graça. Daqui a alguns instantes, daqui um pouquinho de tempo que há de vir virá, e a igreja será arrebatada. A igreja vai ser tirada da terra. Jesus não vai voltar na terra. O missionário falou ontem aqui, nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Nesse momento de encontro, ninguém vai ver. É o que a teologia chama de arrebatamento secreto. O todo olho virá é quando ele vier e botar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias detalha isso aí. Então hoje nós estamos no período aceitável, vai vir o arrebatamento, a igreja vai ser tirada da terra, vai começar a grande tribulação, que na verdade não é grande tribulação durante os 3 primeiros anos e meio. Durante os 3, são 7 anos de grande tribulação.
Os 3 primeiros anos e meio vai ser de uma falsa paz na terra. Você vai lá em Apocalipse, capítulo 6, você vai ver o cavaleiro branco falsificado. O verdadeiro está lá em Apocalipse 19. Então começa um falso período. Aí, o anticristo vai se revelar no meio da grande tribulação. Aí o povo diz, pô, aquele Jesus era o Messias. Agora eu creio. Mas agora vocês vão ser perseguidos e vão morrer. Aí começa a perseguição contra Israel. Quando fecha os 7 anos, começa o versículo 6 de Isaías 2. Vamos ler? Que é onde Jesus vai vir, vai trazer a guerra do Armagedon, vai fazer uma confusão aqui na terra, o pau vai quebrar. Aqueles que não morreram durante os 3 anos e meio da grande tribulação, com todas as desgraças que estavam lá, a destruição dos selos que foram abertos, a destruição pelos toques da trombeta que não tocou nenhuma ainda, vai começar a acontecer só quando o anticristo se manifestar. Então, pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Ele está falando que Deus desamparou os seus escolhidos. Deus pode nos desamparar. Quer saber o que você não deve fazer para Deus não te desamparar nunca? Vamos lá. Porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro. Tem prosperidade, tem dinheiro, não tem ninguém passando fome aqui. E não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Êxodo, capítulo 20. Daqui a pouco nós volta aqui. Êxodo, capítulo 20. O diabo é sujo. O diabo é sujo. Ele consegue mudar a perspectiva das coisas para nos enganar. Então, no Êxodo, capítulo 20, ele está falando. Deus desamparou o povo porque eles estavam adorando ídolos. Mas naquele tempo, o ídolo era o que estava em Êxodo 20, o tal dos 10 mandamentos. Ele fala assim, no versículo, vamos começar no versículo 3. E não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Fez imagem? Está pecando. Não precisa nem de muita coisa, não. Está pecando. Não, pastor, é só para lembrar. Está pecando. Ele não está falando se é para lembrar ou se não é. Fez, pecou. Então ele continua. Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, se eu fizer uma imagem, vou falar assim, de um filho, botar lá na estante, ficar venerando aquela imagem, lembrando e não sei o quê, gastando tempo com aquilo, eu estou em pecado. Aí ele continua. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Culto é você reverenciar aquele objeto. Eu respeito, eu tenho respeito. Tem gente que vai lá, bota a mãozinha, tem gente que faz sinalzinho. Você está cultuando. Ele está falando, não faça isso. Aí ele continua aqui. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Pronto. Então Deus falou, não fará imagens. Não a cultue, não adore, não passe tempo perto dela. Aí os crentes, os evangélicos, que são chamados assim, eles entenderam isso e eles não admitem de jeito nenhum que você tem imagem em casa, que tem imagem aqui. Tem uns que botam lá o Cristo pendurado, mas ele ressuscitou porque ele está pendurado lá ainda. Tem uns que de jeito nenhum. Tá, eu não adoro imagem, eu não tenho ídolo. Está vendo isso aqui? Isso aqui foi feito por mãos de homens. O diabo coloca um ídolo nas nossas mãos. Mas não tem nome de ídolo, tem nome de celular, aleluia. Mas é um ídolo.
Se você reverenciar, prestar culto, passar tempo com isso, você está quebrando o primeiro mandamento lá, dos 10 mandamentos de Êxodo 20. Então tem gente que está aqui, ó, passa um tempo violento com essa porcaria aqui. Está lá, eu não sei o que, videozinho, podia estar orando, podia estar lendo a Bíblia, podia fazer não sei o que, podia cuidar da família, e tá lá, e passa. É um ídolo. É a mesma coisa. É o que Isaías está falando aqui. Ó, também está cheia a tua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, ó. Aquilo que seus próprios dedos fizeram. Não mudou. É a mesma coisa. Aí Deus continua. Deus na boca do profeta, né? Com isso, a gente se abate. O homem se avilta. Portanto, não lhes perdoará. Deus está falando que não perdoa quando você adora ídolos. Porque não adianta eu adorar um ídolo, adorar o Neymar, adorar um sei quem, time de futebol. Não adianta você querer adorar e depois falar, Deus me perdoa. Aí você vai lá, liga a televisão e fica lá 90 minutos na frente. Você está adorando, você vai queimar no fogo do inferno. Ele está falando, não perdoarás. Sem perdão não tem céu. E o diabo engana. Ele bota você ali cultuando a televisão, gritando, vibrando, para dar um glória na grande, mas está lá. Mesma coisa essa coisita aqui. O diabo, ele vem, ele inverte valores. Lá em Jó, ele fala assim, trocaram o dia pela noite, ou seja, os valores foram invertidos. O pecado é o mesmo, ele não muda. A essência é a mesma, não muda. Então eu tenho que estar atento, porque isso aqui que eu estou falando antecede o reino de Cristo, que é os primeiros versículos. E eu vou estar com ele no reino dele. Mas para eu estar com ele no reino dele, eu não posso cair nesse engano do diabo. Então eu tenho que olhar para o meu dia, olhar para as minhas coisas e começar a ver. Será que tem algum ídolo? Será que tem algo que está roubando mais a minha atenção, mais o meu tempo, do tempo que eu passo com Deus? Pastor, mas eu trabalho. Mas você pode ficar no trabalho o dia inteiro orando em línguas, intercedendo, falando com Deus, fazendo prova com Deus. O dia todo. Ó, me deram um serviço novo para fazer. Uma empresa chegou lá e cobrou 40 mil reais para fazer. Por que eles cobraram tão caro? É um serviço aí que eu vou entregar com uma semana. Por que os caras cobraram tão caro? Porque era praticamente impossível você levantar tudo que os caras precisavam. E eles sabiam que não ia conseguir, cobraram bem caro. E iam entregar em março. Eu vou entregar semana que vem. E eu sabia que o negócio era meio impossível. Mas eu falei outro dia, eu tenho a promessa. Deus falou, onde você botar a mão, eu prospero. Aí estamos lá. Peguei mais 2, vamos começar a fazer o serviço. Vamos fazer o serviço. Tá, ok. Aí os meninos viram, mas não vão conseguir não, hein? Não vai conseguir achar esse negócio. Não vai dar certo. Tá, então vamos fazer o seguinte, vai lá, faz a parte física, deixa que eu fico com a procura. Fiquei 2 horas caçando um monte de arquivo, caixa, não achei nada. 9 horas da noite. A Miris querendo fazer visita, falei, não vai dar, estou trabalhando. Aí 9 horas da noite, na hora que eu estava querendo sair, eu falei, Deus, não aguento mais não, o Senhor falou que ia prosperar, está dando tudo errado. Eu vou passar vergonha aqui. Deus não falou comigo. Não ouvi a voz de Deus. Mas alguma coisa dentro de mim falou, abre o sistema, vai em tal tela. Aí eu fui, eu não conhecia a tela, fui lá, falei, tá. E agora? Bota a data e dá enter. Eu achei 360 documentos que estavam lá, escaneados, guardados, que eu fiquei procurando em caixa, fiquei eu e os meninos o dia inteiro procurando, não ia achar nunca, que um monte de gente já tinha procurado. Estava tudo guardado dentro do sistema e ninguém sabia. Aí 9 horas da noite já tinha todo mundo embora, eu fui lá, falei, não acredito. Vou ficar mais meia hora aqui só para ver se é verdade mesmo. Aí eu abri e falei, era isso. Eu abri, era isso. Eu falei, não, impossível. Aí chegou no outro dia, eu mostrei. Aí, o que você fez?
É impossível. Foi isso mesmo, eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Porque você está o dia todo lá conversando. Aí eu estou lá, sábado fui trabalhar. Aí estou lá, vou ver se eu acho mais um pouquinho. Aí sai caçando. Falei, Deus, me ajuda, Senhor. Está faltando ainda, eu já era 6 milhões, eu já achei 4, falta 2, Senhor, me ajuda. Aí estou lá, falando, Senhor, me ajuda. Aí chegou uma nota. Opa, aí vou de novo. Em 2 horas eu tinha achado os outros 2 milhões que estavam faltando. Por quê? Porque você está o dia inteiro ligado com Deus. Ele não precisa te dar uma visão do fim. Ele não precisa te mostrar o que vai acontecer na vida do irmão. Se ele vai cair, se é adultério, se tem morte, não sei o quê. Pô, mas Ele pode te fazer prosperar em tudo que você botar a mão, se você confiar nele. E se precisar por misericórdia, Ele mostra alguma coisinha também. Mas para isso você tem que estar ligado, conectado. Aí os meninos chegam lá, pai, você fica ouvindo a Bíblia o dia todo, aqui você está trabalhando e ouvindo Bíblia. É melhor que o povo ali do outro lado que fica ouvindo forró, sertanejo, ouvindo a Bíblia. Querendo ou não, psicologicamente falando, o que eu ouço vai entrando no meu subconsciente. A psicologia explica isso. E em algum momento você consegue entrar no seu subconsciente, pegar alguma coisa e trazer para o consciente. Só que para isso eu tenho que encher ele. Mesmo que eu não esteja 100% centrado em algo, mas eu estou ouvindo, porque a fé vem pelo... Não fala que você tem que estar concentrado. Ela só fala que você tem que ouvir. Então eu fico ouvindo. Vai chegar no momento. No sábado teve um momento lá que eu apelei. Eu falei, Senhor, a tua palavra fala isso, Senhor. Eu preciso. Aí chega um e-mail lá com tudo que eu estava precisando. De sábado. O povo não trabalha no sábado. Então eu preciso estar conectado o tempo todo. Então não tem desculpa para qualquer outra coisa roubar o seu tempo com Deus. Não é trabalho, não é nada que vai roubar, não. Porque a gente precisa de performance. Se eu não passar 2 horas de joelho, eu não estou orando. Se eu não fizer isso, eu não estou fazendo. Não, Ele habita em mim. Se Ele está dentro de mim, eu me relaciono com Ele dentro de mim. E muitas vezes ninguém precisa ouvir ou ficar sabendo. Eu preciso ter entendimento para que coisas que eu venha a fazer tirem o perdão de Deus que eu já tenho, por causa da morte de Jesus na cruz. Ele é bem claro, tá? Desamparaste o teu povo, não o perdoará. E o pecado aqui chama-se idolatria. Temos que tomar muito cuidado. Você pode até pular no mistério, falar em línguas, rolar no chão, dar cambalhota, não vai para o céu. Jesus fala, não vos conheço, está escrito na Bíblia. Aí ele continua, verso 10. Vai, eu estou aqui ainda no período da grande tribulação, tá? O anticristo está se levantando. O pau vai quebrar agora, ó. Perseguição, morte, mortandade, como você nunca viu na face da terra nesses 3 anos e meio. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, que é quando vai se abrir os selos, quando vai se tocar as trombetas e depois as taças. Aí ele continua. Cadê? Terror, majestade. Os olhos altivos do homem serão abatidos. Aqueles que olham com os olhos assim, chega todo empinadinho, olhos altivos, vai ser abatido. Tem ponto, cara, vai ser abatido. E a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos, agora já está acabando a grande tribulação, Jesus está chegando para trazer o Armagedon. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã. Cedro do Líbano é aquela árvore que chega até 40 metros de altura, ela vai para 30 metros de profundidade, pode bater o vento, água, o que for, ela nem se mexe. Ela é forte. E a Bíblia fala em outro texto que só a voz do Senhor já despedaça todo o cedro do Líbano.
Quando ele fala dos carvalhos de Bazã, é aquela árvore que você precisa de 5, 10 pessoas para conseguir abraçar ela. Ela é bem grossa. Então não é qualquer árvore. Deus está falando, você pode se achar o mais forte, o mais poderoso, o mais narizinho empinado. Você vai ser quebrado todinho. Contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados. Contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme. Contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo o que é belo à vista. Por isso que lá em Provérbios ele fala, quem ama esse mundo, o amor de Deus não está nele. Porque as coisas belas dessa vista, que prende nós, a beleza das coisas que nós vemos, nos prende na idolatria. Vai tudo ser destruído juntamente conosco, se nós continuarmos nesse pecado. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos naquele dia. Ele vai vir para a guerra do Armagedon. Vai ter uma destruição terrível, maior do que todas os selos, as trombetas e as taças do juízo do Apocalipse. Quando ele vier, que tudo isso já tiver passado, a destruição vai ser terrível ainda. Vai ser terrível o que Jesus vai vir fazer na terra. E nós vamos estar juntos, tá? A Bíblia fala que nós vamos vir junto com ele, para essa guerra, para essa batalha. Nós não, a igreja que vai ser arrebatada, né? Nós. Naquele momento os ídolos serão destruídos. Então ele começa a fazer um desenho. Porque a idolatria é o pecado que vem desde a fundação do mundo. A Bíblia fala que Deus tirou o povo do Egito, e o povo foi até chegar na terra de Canaã. Estevão, lá em Atos 7, fala, desde quando Abraão saiu da casa do pai dele, o povo vem carregando os ídolos. O povo foi para o Egito, carregou ídolo. O povo saiu do Egito, foi para o deserto, carregou ídolo. O povo entrou na terra prometida, que manda leite e mel, carregou ídolo. Chegou lá em Atos após Jesus, o povo ainda estava carregando ídolo. Hoje, nos nossos dias, dentro da igreja, o povo está carregando ídolos. E isso vai durar até o dia da ira do Senhor, que nós acabamos de ler. Porque quando ele vier nesse dia, os ídolos serão de todo destruídos. É só nesse dia que vai acabar a idolatria. Até chegar lá, a idolatria existe, eu tenho que tomar cuidado e falar não. Não me deixar ser preso por isso, que isso vai roubar a minha salvação se eu não vigiar. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. 3 vezes ele fala isso. Quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em quem ele é estimado. Ou seja, o terror vai ser tão grande que aqueles que permanecerem vivos naquele dia, ele está dando conselho, afaste-se deles, que o pau vai quebrar lá. Isso é o período chamado da grande tribulação, 3 anos e meio, com o pau quebrando, não é da falsa paz, e depois vem Jesus no Armagedon, para depois voltar para o capítulo 2, verso 1, que é o período do milênio, onde nós vamos reinar com ele. E o que vai acontecer? Nesse texto ele só dá passa ali um melzinho na chupeta, bem leve. Quando você vai para Miqueias, capítulo 4, de 1 a 5, ele repete o mesmo texto. Mas tem um outro texto em Salmos, que é só 150, vamos falar assim, capítulos, é facinho de você achar lá, que ele dá um complemento. O complemento é assim, vamos ler aqui. 2, 3. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor. Ou seja, as nações da terra, aqueles que sobreviveram, que vão ficar ali no período do milênio, porque no período do milênio vão ter 2 povos. A igreja vai estar reinando com Cristo em cima do monte. Vai ficar os
O povo de Israel que sobreviveu à grande tribulação e se entregou para Jesus, porque tem 144 mil que durante esse período dos 3 anos e meio da grande tribulação, que vai vir o selo, que vai vir a trombeta, que vai vir a taça, eles serão martirizados, terão as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e estarão com Jesus no seu templo. Por quê? Detalhe, hein? Esse é os 144 mil, que não são as 12 tribos. Tem tribo faltando lá, já ensinei isso aqui. Hein? Esses 144 mil que vão ser martirizados, que é antes do Armagedon, antes da gente voltar com Jesus para a guerra e depois estabelecer o reino de Deus na terra, esses caras que foram martirizados do povo de Israel, eles vão estar ministrando no templo do Senhor, aonde está a verdadeira arca da aliança que Moisés fez pelo exemplo. Deus abriu o céu, mostrou o templo, mostrou a arca. Moisés, faz igual eu te mostrei. Moisés foi lá e fez igual. Então, esses 144 mil foram para o templo. Agora, por que nós que vamos ser arrebatados, vamos voltar com Jesus para a guerra, enquanto esses 144 mil vão para o templo? Porque quando você lê Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva. Quando a pessoa está viva, você conversa com ela. Então você está lendo a Bíblia, você tem que conversar com a Bíblia. Fala, Deus, que negócio é esse? Pô, nós vamos voltar para a guerra e os caras vão ficar no templo? Isso é uma coisa estranha. Por quê? Pô, né? Nós mal acabamos de chegar, entramos para bodas do Cordeiro, está lá, bodas, as bodas nupciais. Você está lá com Jesus e tal, dali já vai para a sala do banquete, onde o seu estandarte em mim é o amor, então, e come. Aí Jesus, tá, acabou o período aqui da lua de mel. Vamos para a guerra. Aí a gente se prepara, sai com Jesus para a guerra, e os 144 mil estão lá no templo. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Sabe por quê? Porque o fogo tem que queimar continuamente sobre o altar. Aonde está o verdadeiro altar? Diante do trono de Deus no templo. É onde são colocadas as orações dos santos. Na frente do trono de Deus tem um altar de incenso. E, detalhe, tem 7 anjos mensageiros. Não é serafim, não é querubim, não é arcanjo. Tem 7 anjos que ministram diante do altar do Senhor. Mas quando Jesus sair para a guerra, você vai ver na Bíblia, Jesus dando ordem. O anjo do norte, solta o vento. O anjo das águas, solta as águas. O anjo do senhor quer, faz isso. Os anjos vão estar tudo trabalhando e ministrando juntamente conosco, em prol do propósito de Deus. Esses 144 mil, que são das 12 tribos de Israel, você vai dividir eles em turnos. Porque lá, junto com os 24 anciões, vão ter sacerdotes ministrando diante do altar de Deus. E por que nós não estamos lá? Porque a quem foi confiado ministrar diante do altar de Deus desde o começo, é o povo que Deus chamou, o povo de Israel. Então esses 144 mil vão entrar, vão ficar diante do altar, enquanto nós vamos vir para a guerra, enquanto nós estivermos, presta atenção nisso, hein? Enquanto nós estivermos na guerra, vai estar tendo culto no céu. Enquanto nós estivermos reinando com Cristo por 1000 anos, vai estar tendo culto no céu. O culto não para. Tem crente que não gosta de ir para o culto. Quando nós fazemos aqui na terra aquilo que acontece no céu, nós entramos num ambiente profético. Mas esse não era o detalhe que eu queria falar. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine. Para que você vai para a casa de Deus? Para aprender, crente. Você vai para entregar, você vai para dar, porque melhor é dar que receber. Você vai para ofertar, porque culto é você entregar tudo a Deus,
é entregar dinheiro, é entregar a sua alma, é entregar seu espírito, entregar sua obediência, entregar sua razão, seus desejos, emoções. Você entrega tudo, o culto é entrega total. Você vem para se entregar. Quando você se entrega, você contempla a beleza da santidade do Senhor, diz o salmista, e você aprende nos seus átrios. Aprender é o que o cara está falando aqui, ó, e que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso é o que vai acontecer com as nações. São dois povos que vão ficar no milênio, os judeus, que aceitaram Jesus, não foram martirizados, sobreviveram à grande tribulação e à guerra do Armagedão, eles vão ficar na terra, e as outras nações que conseguiram, uma pequena quantidade de pessoas que sobreviveram a toda a desgraça do livro de Apocalipse, que vão passar pelo milênio, e no final do milênio, quando o diabo for solto, muitos ainda vão atrás do diabo. Tem gente que gosta de pecar, vai fazer o quê? Mesmo se o diabo não estiver infernizando, ele dá um jeito de infernizar o diabo. Alguma coisa assim. Então, vai ficar esses dois. E o detalhe que o salmista nos diz é o seguinte: quando isso acontecer, quando vier o reino do Messias, as nações vão subir para aprender, que é o que nós vimos aqui, e para adorar. Porém, quando o salmista fala da adoração, ele fala assim: eles vão adorar trazendo os seus dízimos e as suas ofertas para Israel. E ali eles serão abençoados. Não sei se eu já contei, teve um jovem aí que eu fui ensinar isso para ele, estava cheio de dívida, desempregado, achou um site aí que o pessoal faz, é como se fosse uma ONG que faz algum tipo de caridade lá para Israel, o pessoal que estava lá na faixa de Gaza. Aí ele pegou e deu uma oferta. Pegou um carnezinho lá, deu uns 3, 4 meses de oferta para ajudar o povo de Israel que estava sofrendo ali na faixa de Gaza com a guerra. O cara arrumou um emprego para ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava antes e conseguiu quitar todas as dívidas. Por quê? Porque ele abençoou Israel. Israel vem das entranhas de Abraão. Abraão, aqueles que te abençoarem, serão abençoados. E tem um salmo aí na Bíblia que fala isso também. Então, quando eu entendo e cumpro os princípios, nós somos abençoados. Como nós não estamos ainda no período do milênio, porque o mundo já age no maligno. Este mundo está morto na mão do diabo. O diabo é o Deus deste século, diz a Bíblia. É Jesus que está governando esse mundo? Nós estamos aqui debaixo do governo de Jesus nessa terra, nesse mundo? Se você acredita no pregador que fala isso, você rasga a Bíblia. Porque na minha Bíblia, quem governa, o príncipe deste mundo é o Satanás. Por isso que eu não posso amar esse mundo. O reino de Deus, por enquanto, está em nós. Jesus está tentando nos governar, e às vezes a gente não deixa. Mas vai chegar no momento aqui, ó, Isaías 2, que o reino de Deus vai vir sobre a terra. E Jesus vai governar por 1000 anos, até o diabo ser solto. Depois que o diabo ser solto, o povo passa de novo a estar debaixo do governo de Satanás. Está escrito lá, é só você ler lá no final de Apocalipse. Então eu tenho que entender, quando eu leio a Bíblia, que momento é esse da história? Aonde se encaixa? Aonde eu me encaixo? O que isso pode ser aplicado na minha vida? Para quê? Para eu não ser enganado, para eu não sofrer sem salvação, para eu não ficar nessa terra e passar pela tal da grande tribulação que vai ser terrível. Vai chegar no ponto do sofrimento ser tão grande que as pessoas vão tentar tirar a própria vida, vão tentar se matar e Deus não vai permitir. Elas não vão conseguir se matar para ter que passar por todo o sofrimento por terem negado a Jesus Cristo. É terrível. Terrível. Então, eu, como cristão, não posso brincar com salvação, não posso brincar com Deus, não posso brincar com santidade, e não posso negligenciar a palavra. Porque uma coisa é falar assim: Deus perdoa o tempo da ignorância, aleluia, eu não conheço a Bíblia, eu sou ignorante, mas um dia eu vou conhecer, Deus vai perdoar o tempo. Não, o meu povo, se aceitou Jesus, você já é povo de Deus. O meu povo peca por falta de
Conhecimento, não tem desculpa. Aceitou Jesus, não tem, não sei ler, pastor. Ouve a Bíblia. Quantos irmãos aí que não sabem ler? Homens geralmente do campo, trabalhando de roça, se convertem e não sabem ler. As pessoas da igreja sabiam, iam na casa para ler a Bíblia para eles. Aí a esposa aprendia a ler, a esposa ia lá e lia. Já conheci pastor velhinho que não sabe ler até hoje. E prega assim violentamente a palavra. Mas pastor, não sabe ler. Não, fiz minha esposa ler, aprender a ler, botei ela para estudar. Ela lê a Bíblia para mim todo dia. Filho, não tem desculpa. Porque se eu não conhecer a palavra, eu estou pecando. Está entendendo? A falta de conhecimento da palavra é pecado. E o diabo está falando, não tem nada a ver, não. Vai só no culto, ouve a mensagem, levanta a mão, dá glória a Deus, que o pregador fala besteira. Está tudo certo, você vai para o céu. Não! O que vai roubar o céu é a falta de conhecimento da palavra. Não é se tem um animador aqui de plateia ou não. É o conhecimento da palavra. É isso. João 5,39, se você não conhece, decora. Decora, repete aí todo dia. Examinai, Jesus falando para os escribas, para os sacerdotes, para os fariseus, examinai as escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. É como se Jesus estivesse acusando eles. Vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam que lá tem a vida eterna. Aí Jesus fala, mas as escrituras testificam de mim. Então quando eu consigo ver Jesus na Bíblia, a falta de conhecimento acaba, a ignorância acaba. Eu passo a conhecer a palavra que é Jesus, Apocalipse 19. Então, examinai as escrituras. Examine! Não é para você só ler. Não é para você só ler. Examine, estude, pergunte, Espírito Santo, não estou entendendo nada, Espírito Santo. Mas continua lendo. Que vai chegar lá na frente, no momento, ele vai te fazer lembrar. Isso aqui tem a ver com aquilo. Eu acho que agora eu entendi. É assim que funciona. Às vezes demora. Não tem desculpa. Eu preciso conhecer a palavra. Tem pessoas que se convertem ao redor do mundo sem conhecer isso aqui, Tem testemunho onde Jesus aparece para a pessoa e Jesus fala com a pessoa. E aquela pessoa guarda por anos aquilo que ela ouviu num sonho Jesus falando. Elas não têm Bíblia, elas não conhecem a palavra, mas elas ficam ali com 2, 3 frases que Jesus falou para elas uma vez na vida. E elas com essas 1, 2, 3 frases que ela ouviu de Jesus, elas morrem torturadas, são presas, morrem, porque elas não negam a Jesus por causa de 3 frases que ela ouviu. Agora imagina você que tem a Bíblia na mão, nega Jesus por qualquer coisa. Deixa de vir encontrar com ele num culto, por qualquer coisa. Tem gente morrendo por isso aqui, por amor disso aqui, e nós não damos valor. Nós precisamos mudar, porque o diabo está vindo aqui e está trocando os nossos valores. Ele está pegando o dia e transformando em noite. Ele está pegando a noite e transformando em dia. Está mudando os nossos princípios que Deus estabeleceu desde o começo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Jesus.